Eu estava sentada, acho que uns 2 dias antes, teve um tiroteio, e lá era assim, teve um tiroteio, o segurança da loja da frente atirou num cara que foi assaltar, e o homem tentou entrar dentro do escritório para se esconder, era nesse nível. E aí, passou-se uns 2 dias depois dessa situação, eu estava lá dentro da sala trabalhando, e eu ouço o rapaz estava trabalhando comigo, conversando com outra pessoa. Aí ele disse, não, a doutora tá aí. Não, mas eu quero falar com ela. E sendo bem incisivo. E aí, quando a porta era de correr, quando ele abre, o meu secretário nem falou que eu ia atender alguém. Falou pra mim que eu iria atender alguém. Ele só abre aqui, diz, doutora, o fulano quer falar com a senhora. Esse é o cliente que mudou sua vida. Tá. Isso mesmo. Só uma pausa aqui. No ano passado, ô Júnior, eu tirei 3 dias de folga para ir para um hotel e passei 3 dias escrevendo um livro. Ainda está finalizando. Escrevendo os meus casos, os casos dos clientes que passaram, que marcaram muito a... E esse daí é o primeiro. O primeiro capítulo é contando essa história. Tá. E quando eu vejo a porta abrindo, a primeira coisa que eu vejo é o sapato do homem. Brilhoso. Sabe aquele sapato engraxado, bem engraxado que brilhava? Aí eu olhei assim, aí eu subi, aí eu vi aquele homem pardo, de pele parda, todo alinhado, com a blusa até aqui, mas todo arrumado, todos no social. Aí ele senta, a cadeira aqui, a porta atrás, ele senta. Eu nem me levantei para atender ele. Ele só puxa já a cadeira e já senta. Quando ele senta, ele coloca assim, ó, a mão na minha mesa. Quando ele coloca, a blusa levanta e aparece aquele relógio que, na minha visão, ou era banhado de ouro ou era de ouro. E ele faz desse jeito assim. Não sei se era para eu ver o relógio. Ele coloca... Era um Rolex. Ele coloca... Não era um Rolex, era um técnico. Porque eu prestei atenção Tá nesse certo. detalhe. Aí ele coloca o braço assim, e aí eu olho e digo, o que eu posso lhe ajudar? E eu já estava com medo, né? 2 dias atrás, teve um tiroteio, o cara querendo entrar com a arma e tudo no escritório para se esconder da polícia. Que a polícia não pode entrar, né? Pois é. Aí eu fiquei com receio, eu digo, meu Deus, o que esse homem quer desse jeito? Não pediu nem licença, meu secretário nem falou que ele ia entrar. Aí ele disse assim, doutor, é o seguinte, e muito chateado. Eu já tô cansado de advogado, já passei por um monte de advogado, e um monte era 2 advogados. Passei por um monte de advogado e eu deixei ele falando. Aí eu disse assim, não, mas o senhor precisa me explicar para eu conseguir lhe ajudar. Me diga o que foi que houve. Aí agora eu vou contar a história para vocês. Olha só, o homem foi viajar, ele passou 2 meses fora viajando a trabalho. Quando ele volta... A mulher vendeu todo o patrimônio dele, levou as 2 filhas para outro estado e ele ainda tinha, porque ele descobriu por causa de amigos que trabalhavam na polícia, que tinha um mandado de prisão contra ele. Ela, antes de sair do estado do Acre, ela fez uma medida protetiva contra ele, tinha um processo criminal contra ele, o da medida, o processo criminal. Inclusive, em 2016 foi o ano que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Surto de... Isso. Então, era tudo muito novo, muito novo. Então, tinha essa medida protetiva, tinha um processo criminal e o mandado de prisão dele era de pensão. Ela entrou com processo contra o marido para pagar a pensão, o marido trabalhando fora. Então, deu tempo de gerar já o mandado de prisão. E ele nem foi citado, porque não encontraram ele para ele poder responder o processo. Tá viajando. Gente, esse homem foi no primeiro advogado. O primeiro advogado, de acordo com ele, disse que não ia pegar o caso, porque se pegasse, como envolvia a Lei Maria da Penha, ia sujar o nome dele. Como eu falei para vocês, era algo novo, a Lei Maria da Penha. Uhum. E tinha aquela campanha, a mulher sendo violentada, né? E aí a imprensa começou igual advogado que atua em favor... Em favor, não, que defende a pessoa que é integrante de organização criminosa. Aí a comunidade cai em cima, a população cai em cima, a mídia cai em cima desses advogados dizendo que ele é criminoso também. Então, os advogados não queriam pegar esses casos. E aí,
pelo que ele me contou, o advogado deixou bem claro que não ia pegar, que ia se sujar se pegasse. Depois disso, ele foi para um segundo advogado. Diz ele que o advogado ouviu o caso dele, mas não transpareceu que passava confiança. Era verdade. Que era verdade. Ele pensou que, tipo, essa história tá mal contada. Foi. Por que uma mulher faria isso contra o cara, né? Por quê? E lembrando, era a minha primeira vez que eu ia pegar o caso daquele, tá? Eu até então não tinha pego. Eu pegava de trânsito, pegava de vários outros casos, menos isso daí. Eu ainda não tinha pego. E aí, o que aconteceu? Aí ele falou que, porque esse advogado, eu contei a história e ele não me mostrou firmeza. Parecia que estava desconfiando de mim. E ele sempre com o nariz empinado. Com o nariz empinado. Assim, mostrando uma postura, sabe, que não tava nem aí pra mim, que não tava nem aí. Aí eu só sei que ele pegou, eu contei pra ele, eu ouvi todo o caso. Aí ele falou do mandado de prisão. Naquele momento eu fiz uma lista de documentos, imprimi, eu digo, olha, o senhor precisa trazer todos esses documentos aqui pra gente já iniciar. Se o senhor quiser que eu contrate, esse é o valor que eu vou cobrar, isso aqui, eu passei tudo. Ele disse, eu vou ver se eu vou lhe contratar. Falou desse jeito, sério? Sério? E aí ele pegou e saiu. Quando ele saiu, aí o Jamin, que trabalhava comigo, ele disse assim, e aí, doutor, ele vai fechar com a senhora? Eu digo, eu acho que não vai fechar não. Eu só sei que ele foi. Quando foi no outro dia, eu nem no escritório estava. O Jamin liga para mim, o Jamin era o secretário. Ele liga para mim, Jamile, eu digo, o que foi? Disse, Jamile, tu não vai acreditar. Eu digo, o que foi, Jamin? Que o Jamin era todo... sabe aquele cliente que veio aqui? Eu digo, sim. Ele tá aqui na linha. Eu digo, sim, Jamil, conte, pelo amor de Deus. Doutor, ele tá na delegacia preso e quer que a senhora vá na delegacia e ele quer que a senhora... Ele passou todos os dados aqui e quer que a senhora vá pra lá. Eu digo, mas ele foi preso por quê, Jamil? Ele, doutor, eu não sei não. Ele foi preso. Fui pra delegacia de flagrantes. Lá no Acre. Lá em Rio Branco. Quando eu chego lá, o homem... Sabe o que aconteceu? O homem estava indo para o meu escritório e lá perto do meu escritório tem um bola preta. Bola preta é uma descida e aí os policiais eles fazem blitz nessa descida que é justamente para pegar o pessoal desprevenido. Porque eles não vão saber se tem policiais lá. E na época não tinha não dava para saber onde tinha blitz ou não, que não tinha aplicativo para avisar. Foi dito e feito. Ele estava indo para o meu escritório para levar toda a documentação. Ele passou a noite organizando a documentação para me contratar. E ele caiu na blitz e como tinha um mandado de prisão, ele foi preso. Levaram o meu cliente lá para a delegacia. Quando chegou na delegacia, aquele homem que eu conheci com aquela postura, ele já estava diferente. E aí, pela primeira vez, eu consegui conversar com ele de uma maneira diferente. Ele começou a se abrir mais comigo, chorou por causa dos filhos. E eu lembro de ter olhado nos olhos dele, eu digo, não, eu vou... Sabe, eu acreditei nele. Eu acreditei em cada palavra que aquele homem me disse. E como eu já era acostumada, eu fui para lá na Defla, tem um corredorzinho... E são 3 salas, se não me falta a memória. E nessa sala tinha 9 homens e mais ele 10. Sala não, cela. Ele estava na cela? Celas. Todos os homens com roupas íntimas. E ele com muita vergonha de mim. Porque ele estava só com a roupa de baixo. Olhando para mim e eu tentando fixar os olhos para ele, nos olhos dele, para ele se sentir confiante... Pra ele não sentir tanta vergonha. Nossa, é muita humilhação um negócio Muita desse. humilhação. 9 homens. 9 homens, todos, não sei se eu posso falar, todos de cueca. Pode. E ele também. Lembra que ele no outro dia estava todo social, então eu via a vergonha que ele passou ali, né, falando, e ele começou a chorar na frente dos outros 9 homens. Imagina, um homem nunca tinha sido processado. Sabe? Muita humilhação. O homem tinha uma empresa, o homem tinha uma vida, o homem tinha... Resumo da história. Como era prisão, ok. Consegui pagar, ele foi solto, só que depois disso, teve um outro problema que teve... Lembra do processo criminal?
como essa Lei Maria da Penha era muito forte, ainda não tinha não tinha tanta jurisprudência de como iria lidar com a situação, acabou saindo um outro mandado de prisão contra ele. Então eu consegui tirar ele e ele caiu de novo nesse novo mandado de prisão. E já estava sendo expedido esse mandado de prisão. Então, quando eu fui atuar no processo, já tinha esse outro mandado de prisão. Só que aí ele passou por uma outra blitz e foi pego. Pô, esse cara é muito azarado, hein, meu? O negócio de blitz. Mas tu imagina, o cara voltar, não tinha mais casa pra morar, que a mulher vendeu e levou o dinheiro. Quanto tempo ele ficou fora, viajando? Quase 2 meses. 2 meses. Nossa, Foi. caramba. Mas peraí, eu não sou advogado, mas você tá casado com a pessoa. Ela era corretora certo? de imóveis? Não, foi Você tem tudo um informal, imóvel. foi tudo informal. Porque assim, pra tu entender, lá no Acre, a maioria das propriedades, elas não são registradas em cartório. São aqueles documentos de gaveta, sabe? Sei, Aqueles sei. antigos. É ITR lá ou é IPTU? Contrato de compra e venda, né? Nem rural? não pago nem IPTU. Por exemplo, lá era numa zona onde não tinha água encanada, não tinha, sabe? Só que a casa dele era uma casa bem organizada no bairro, né? Tinha tudo certinho. E lá, como eles não têm água encanada vindo da prefeitura, eles criam um poço semi-artesiano, poço artesiano, e lá eles puxam a água. Mas o que eu ia perguntar assim era, tipo assim, como que alguém vende uma propriedade, tipo, se teoricamente foi do casal, do matrimônio, sem a outra parte estar ciente, sem assinar e tudo mais. Vende. É o que mais tem. Como essa casa não precisava ter o registro na prefeitura e no cartório, aí era fácil. Porque ela pegava o documento que tinha sido realizado, fez um negócio com outro rapaz e assim tava. Ela tinha um amante? Ou ela só fez isso pra se não. vingar mesmo? Nunca passou, nunca teve esse comentário de que ela tinha viajado pra ficar com outra pessoa. Pegado Só que- o dinheiro, né, da Sim, casa pra gastar só com que outro. ela foi porque ela não era do Acre. A família dela é de outro estado. Então ela viajou e foi morar no outro estado onde a família dela estava. Sabe? Então o que aconteceu? Ela vendeu essa propriedade, que é muito fácil vender, inclusive ela vendeu abaixo do preço Pra vender que fácil. valia para vender fácil. Quando o rapaz chega para ir para casa e descobre que tem outro dono, um novo dono lá. Já tinha outro cara na posse, Já então. tinha um cara lá morando, familiares, né? Família lá morando. Então ele estava desnorteado. Quando ele chegou no meu escritório, era um homem que ele estava encontrando alguém para descarregar raiva. E ele acabou descarregando na minha pessoa. Só que assim, aí eu vou te contar mais. Como esse homem entrou na minha vida e eu vi tudo que ele passou, realmente era verdade, porque eu percebi que ele não tinha antecedentes criminais. Eu percebi porque foi juntado lá no processo. Ele nunca recebeu processo criminal contra ele. As declarações que nós juntamos eram de pessoas e vizinhos que só falavam bem dele. Eu digo, nossa, esse homem realmente está falando a verdade. E a gente não falava de falsa acusação nessa época. Não se falava de falsa acusação. E eu lembro, no início eu falei que eu ia para a cela, eu ficava sentada, a gente pegava um banquinho e eu ficava conversando com ele lá no pavilhão. E ele me contava a história dele. E olha só, eu nunca fui desrespeitada por nenhum preso. Nunca. Também quando eu ia no presídio, eu sempre ia toda bem vestida, assim, com nada de decote, nada que chamasse atenção, né? Então, sempre fui muito respeitada pelos agentes penitenciários, que era agente penitenciário na época, hoje é policial penal. E assim, a gente conversava e eu acabei pegando aquele caso como se fosse o último da minha vida, né? E aí a gente, aos poucos, foi devolvendo, só que até hoje ele não voltou com a mulher. E eu acho que o mais difícil não foi nem tirar ele da prisão. Foi resgatar os filhos de volta. O patrimônio ele perdeu também? O patrimônio, assim, a gente entrou com uma ação pauliana, que a gente fala, que é para anular esse negócio jurídico e que Fraude foi contra realizado. credores, né? Porque o homem disse, não, eu paguei e tô na casa. Assim, para quem acabou de fazer o negócio, ele tá certo, ele não pagou, né? Então, ele não queria devolver o imóvel para ele. O credor tem que sair fora, né? Porque ele tem responsabilidade. Mas aí nós tínhamos que comprovar que aquilo ali foi uma simulação, né? Que foi feito algo para poder prejudicar outra pessoa. Então, assim, mas o difícil não foi isso. O difícil foi realmente ele conseguir de volta os filhos.
Aí você diz assim, Jamílio, você conseguiu? Não, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque naquela época ainda tinha muito. A questão cultural hoje tem, mas não é tanto comparado a 2016. A questão cultural de que os filhos já estavam habituados com a mãe naquele lugar, os filhos já estavam matriculados na escola, então levar para o Acre era difícil e ele não foi morar lá, então ficou como se fosse uma guarda alternada. As crianças iam, nos períodos de férias, ficar com ele lá, ou se ele quisesse visitar no outro estado, e todas as despesas eram custeadas por ele. É assim que é. É assim mesmo. Então, assim, mas eu via no coração dele o ódio e a raiva do que a esposa fez. Porque foi muita crueldade, sabe? Meu Deus do céu, imagina você voltar do trabalho e não ter mais nada seu. Nem vou falar o que eu faria. Mas então... Aí, detalhe, antes dela sair, ela fez um trabalho de falar mal dele. Então, quando ele chegou, todo mundo tava assim, ó. Olha ali, ó. Fulano, né? Não, quando fala medida protegida, já pensa. O batedor de mulher. O agressor de mulher. Mas aí ela tava sendo orientada, né? Você não Tava acha? sendo orientada, com certeza. Ela já tava premeditando o golpe. Já, ela foi orientada por uma advogada. É tanto que todo o procedimento foi formalizado com uma advogada, né? Mas a questão o cara chegou e a comunidade que o rodeava estava toda contra ele. Então ele ainda teve esse problema de tentar limpar o nome dele para a sociedade. Johnny Depp Pill. E o que eu queria entender, duas coisas nesse caso. A primeira, sobre o valor da pensão. Como que ela conseguiu o deferimento? Foi muito fácil. Ela criou uma história que ele abandonou a família, colocou porque como ela era esposa, tinha acesso também a tudo, ela colocou os rendimentos dele, colocou a certidão de nascimento provando a paternidade, e aí o juiz concedeu a pensão, e aí ela já executou no primeiro, concedeu uma liminar, alimentos provisórios. Saiu os provisórios? Sim, na mesma semana saiu, quando ela entrou. E aí depois, como não pagou, chegou no final do mês ela não pagou, ela já executou ele. Não, sim. Aí da execução já saiu o mandado de prisão. Mas como que o cara ia receber o aviso de que ele estava sendo cobrado pela pensão do filho que era dele? Pois é. Da própria essa esposa. É a questão. Chegou a ter citação pelo edital? Nesse caso, foi nomeada a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, entre aspas, se manifestou dentro do processo porque ele justamente não foi encontrado. Nossa. Entendi. Né? Então, cuidado quando você for viajar por 2 meses. Você pode voltar a ficar sem casa, sem família, sem mulher e sem filho. Foi que, de tudo que eu fiz com aquele homem, tudo que aparecia, como ele tinha como ele tinha empresa e muita gente era subordinado a ele, muita gente confiava nele, tudo que acontecia, ele falava, procura a Jamile. Procura a Jamile. A pessoa está se divorciando, procura a Jamile. Então, a minha lista de clientes começou a vir só homem. Só homem. E só voltado em divórcio, só voltado em processos criminais. E aí começou eu atuar só nessa área. E aí, como eu estava atuando só isso, os meus vídeos no YouTube começaram a ir voltado nesse ramo.